Olá, amigo assinante, estamos iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Rodrigo Matsukuma Uemura. É empresário em nossa cidade, formado em administração de empresas e atualmente cursando MBA em marketing da FGV. Tem 27 anos, é um jovem empresário e é gerente comercial da empresa Mebook, Indústria, Comércio e Exportação Limitada. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-lo com a gente e nessa entrevista contando um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Rodrigo, eu tive uma informação que você teve uma infância complicada, um início de vida complicada. Você já começou lutando pela vida, né? Conta essa história, como aconteceu. Exatamente. Logo com 3 meses de idade, foi identificado um pequeno tumor na região do pescoço, né? E logo com 3 meses eu tive que passar por uma cirurgia, né? Para tirar esse pequeno tumor, porque senão eu poderia acabar ficando paraplégico. Puxa vida. Então foi bem sério, foi bem no começo. Eu sou o primeiro filho, né? Isso que eu ia perguntar, você é o primeiro filho do seu pai? Filho, né? E foi bem complicado, né? Porque na época, há 27 anos atrás, o capital era bem reduzido. Então foi uma fase bem complicada para os meus pais. Puxa vida. Mas graças ao esforço deles, aos esforços de médicos amigos e de parentes que são médicos também, graças a Deus estou aqui com você hoje. Então, quer dizer, o Rodrigo ele teve 2 grandes vitórias, o nascimento e a continuidade vivendo com 3 meses de idade. E consegui andar, né? Que bom, exatamente, porque você podia ficar paraplégico, né? Podia ter ficado paraplégico. Mas conta agora um pouquinho os seus passos profissionais. Depois que você passou essa fase da infância, triste, mas vitoriosa, você começou a trabalhar com que idade? Aos 17 anos, eu saindo do colégio, eu fui um dos primeiros alunos do colégio a conseguir um emprego, né? O tão desejado emprego. Logo aos 17 para os 18, eu consegui meu primeiro emprego, né? Eu era obrigado a trabalhar com gravata, com terno todos os dias. E eu trabalhava na região da Liberdade, né? Numa grande empresa, inclusive, de embalagem de papelão, né? Chama Penha SA. É uma sociedade anônima, né? Logo com 17 anos, trabalhar numa grande empresa assim foi uma grande surpresa para mim. Né? Mas aprendi muito nessa empresa. Isso, conta um pouquinho da sua experiência, que você adquiriu logo com 17 anos trabalhando. Então, assim, como com 17 anos, né? Com a pouca idade, você não está habituado a receber comandos, né? Ter que seguir padrões. Então, para mim, com 17 anos, com o ímpeto lá em cima, a gente tendo que engolir sapo, né? Vamos dizer assim, dos seus diretores, dos seus chefes, dos gerentes superiores. Então, isso me ajudou bastante na minha formação. Mesmo assim, a gente sabe que a família oriental já tem uma disciplina maior que a ocidental. Mesmo assim, você teve essa dificuldade? Eu tive sorte que a empresa onde eu trabalhei também era oriental. Ah, era oriental também. Então, eu me sentia em casa, né? Eu me sentia educado até pelos meus próprios pais, porque meus diretores, meus gerentes, todos os meus superiores eram orientais. Sim, sim. Então, era bem severo também. Então, era parecido com a educação de casa. Levava em casa, né? Levava em casa. Mas aí surgiu a ideia de fazer engenharia, né? Isso parece que era o sonho do seu pai, né? Isso. E aí você foi fazer engenharia, mas desistiu. Então, eu fui fazer engenharia seguindo os passos do meu pai, engenharia no Mackenzie, inclusive, passei com 53º. Boa colocação, Boa colocação na época, né? Só que eu não consegui me identificar direito com o curso, né? Eu via que cada dia que eu ia para a faculdade era um terror, né? Então, eu resolvi... E ainda eu trabalhava e estudava. Então, eu resolvi manter a minha independência financeira com 17, 18 anos, que eu era bem novo ainda, né? Uhum. Então, eu decidi seguir a carreira de continuar trabalhando, porque eu tive meus pais me deram essa opção de não trabalhar e só estudar, só que eu não estava me encontrando na engenharia. Entendi. Aí você desistiu. Desisti. Mas você parece que é realmente desobediente. Tua mãe falou, não vá trabalhar na Mebook. Você foi? É verdade. Depois de 7 anos que eu trabalhei nessa empresa, nessa SA, né? Só que a Mebook sempre para mim foi um objetivo, né?
Então, eu sempre quis trabalhar de fato na Mebook por conta da história que ela tem. Dos seus pais, tudo, né? Dos meus pais, dos meus avós. Inclusive, esse ano a Mebook completa 30 anos. Puxa vida, né? bacana. Então, não é uma história que eu não poderia participar também, né? Então, estou junto. Né? Hoje, graças a Deus, a empresa se encontra numa estabilidade financeira muito positiva, mas já passamos por vários problemas financeiros. Sim. E eu faço parte dessa história. Então, Claro. resolvi agarrar com... É um orgulho, né? É um orgulho, com certeza. Bacana. Mas, assim, quando você decidiu, eu vou para a Mebook, como é que foi a reação da sua mãe que já tinha te alertado para não ir? Não, então, na verdade, essa proibição da minha mãe era no começo, que a Sim. empresa estava financeiramente muito mal. Então, ela citava que não caberia a minha pessoa, né, lá dentro, porque também não teria como a empresa remunerar. Então, até por isso que eu startei a minha carreira profissional fora da empresa. Entendi. Não saí da escola, do colégio, fui trabalhar com os pais, para também adquirir uma experiência profissional. Claro, claro. Né? E como estava a Mebook quando você entrou na empresa? A Mebook, quando eu entrei há 2 anos atrás, ela estava numa situação estável, só que estava começando a alertar. Uhum. Né? O vermelho estava começando a alertar por conta de capital emprestado para pagar folha de pagamento, matéria-prima. Então a empresa, os diretores resolveram contratar uma consultoria, que chama ABS, e com essa consultoria eu recebi o convite de iniciar o meu trabalho lá. Porque toda a consultoria dessa empresa que chama ABS tem que ter um perpetuador. Né? E no caso, eu fui nomeado o perpetuador. Bacana. Então, todos os procedimentos comerciais que foram reorganizados, né? Então, eu acompanhei todos esses procedimentos. Então, você teve uma participação efetiva na recuperação da empresa? Posso dizer que sim, hoje sim, Bacana. porque graças ao trabalho, né, juntamente da Mebook com a ABS, hoje a saúde financeira da empresa se encontra bem estável. Como é que você sente o teu pai em relação a isso? Eu vejo nos olhos dele que ele tem já tem um pouco de orgulho do filho dele, porque inclusive até esses dias ele comentou que eu estava até ajudando bastante, tirando um peso grande das costas dele. Então, eu ouvi isso dele. Então, acredito que ele esteja orgulhoso. Ele, minha mãe também, né? Bacana. Como é que foi o ano de 2010 para a Mebook? Ano de 2010 foi um ano de recuperação, né? Por conta daquelas dívidas que a gente vinha tendo. Mas foi um ano que a gente teve um crescimento ainda de 30% em relação a 2009, né? Nesse período, né, que teve algumas crises nesse meio de um resquício de 2008, a gente ainda conseguiu crescer 30%, então foi muito positivo, né? Conseguimos aquisição de novos maquinários, contratação de novas pessoas. Bacana. Então foi um ano bem positivo. E projetos para a empresa futuro? O projeto é aquisição de mais máquinas, importação de alguns produtos, de alguns itens que agrega na linha, e aquisição de uma nova planta, né? Porque a gente está com uma planta hoje, somando as duas plantas, dá uma média de 3.500 metros e já não está mais sendo suficiente. Então, nosso próximo grande passo é a aquisição de uma nova planta. E pretende aqui em Guarulhos mesmo ou ao pensamento sair? A vontade é ficar em Guarulhos, né? Só que Guarulhos está extremamente caro o metro quadrado, mas a nossa vontade é ficar em Guarulhos, que as nossas raízes estão aqui, né? Sim. Então, mas a gente está procurando ficar nas proximidades, sim. O que a Mebook faz? A Mebook ela é fabricante o principal produto hoje é o assento sanitário almofadado, né? Mas ela é dividida em 3 linhas: material de construção, hospitalar e maquinários agrícolas, né? Esses produtos, hoje que representa a maior representatividade, é a linha de material de construção, que hoje é o assento sanitário, kit acessório para banheiro, o armário. Esses são os carros-chefes da... Hoje é o carro-chefe da empresa. Perfeito. E tem produtos novos lançando ou não? Sim, a gente está lançando alguns produtos, inclusive participamos da FEICOM, né? Feira da Construção, que foi no AMB semana passada,
E a gente lançou um kit de acrílico, né? Muito bem resolvido, um produto que hoje no mercado está em falta, né? O acrílico é extremamente caro, mas a gente lançou com um preço bem agressivo. Bacana. Eu posso terminar o primeiro bloco falando que o seu nome é Rodrigo Matsukuma Uemura Arita Silva, não? Arita Silva. Ah, então tá bom. Livre. Livre ainda? Livre. Então tá bom. Rodrigo Matsukuma Uemura, Arita Silva livre. Uma hora eu explico para vocês o que é isso. Aqui entrevistando com a gente, entrevista com a gente. E tem o segundo bloco ainda com mais vida empreendedora, contando um pouquinho da sua história. Até lá.